Olá, tudo bem contigo? Sou o professor Félix. Estou aqui para te mostrar esse unboxing dos 32 GB de memória RAM para o meu PC. Se você não é inscrito, deixa o seu like aqui e depois aqui. Isso me ajuda muito a continuar a produzir mais conteúdo de graça e informativo para você. Vamos lá? Nesse unboxing, ou desembalar, tirar da caixa em português, quero te mostrar tudo sobre essas memórias. Antes de mais nada, esse vídeo é destinado ao público que já tem um certo conhecimento sobre computadores e pretende trocar as memórias do seu PC, seja ele um computador de mesa ou notebook. Vou usar uma linguagem simples, tentando ao máximo possível não utilizar termos técnicos. Aqui estão as memórias. Eu já cortei aqui para poder adiantar para vocês, né? A memória comprei lá no site do AliExpress. Assim, um pouco mais adiante no vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da compra, até o link para vocês poderem comprar também. A memória ela vem assim. Eu até pedi para o vendedor me mandar numa embalagem um pouco mais rígida, a fim de proteger melhor as memórias. Eu já tive mercadorias que chegaram danificadas, e assim, lógico, eu não sei de quem é a culpa, se foi do Correio Brasileiro ou se foi de lá, vindo da China. Como a gente não tem prova, eu não posso afirmar que tenha sido uma empresa ou tenha sido outra. O fato é que chegou com algum dano, então para evitar problema, contratempo, eu pedi que me enviasse numa embalagem um pouco mais fortificada. E de fato, essa embalagem que eles mandaram para mim é bem resistente. Vou abrir aqui para vocês. Então aqui as memórias são 4 pentes, vieram aqui embaladinhos. Vou tirar. Aqui no plástico bolha. Todas as memórias vieram lacradas. Muito bom. Já gostei aqui do cuidado que a empresa teve. Então, vamos embora abrir o PC? Esse aqui é um computador do tipo desktop. Também assim é chamado de computador de mesa. E essa caixa aqui, que você está vendo, é o gabinete. Muitos chamam de CPU, o que não está correto, né? Mas pode ter certeza que, mesmo falando de CPU, a pessoa a quem você pedir ajuda saberá te ajudar. Então, como dito aqui alguns segundos atrás, esse é o gabinete. Agora, a CPU que tanta gente fala é isso daqui. Na verdade, o que é? Processador. Essa aqui é a CPU e não a caixa. Esse gabinete assim é só a estrutura metálica que suporta tudo lá dentro dele, né? Inclusive a CPU que vai estar lá dentro. Eu vou desparafusar e a gente vai ver aonde está a peça similar a essa daqui. Mostrando assim fica fácil saber quem é quem, já que por fotos isoladas não é possível ter uma noção do tamanho de cada peça. Somente a título de comparação, esse gabinete aqui, ele tem aqui mais ou menos aqui, ó, na faixa de uns 40, vamos arredondar entre mais e menos, né? 40 por 37. Enquanto a CPU tem aqui algo em torno de 4 por 4 centímetros. Vou te dar um conselho muito importante antes de abrir aqui o gabinete. Não faça isso com uma máquina plugada na rede elétrica. Tire o cabo de alimentação primeiro, ok? Você precisa ter cuidado com a energia estática. Sabe quando você toca na maçaneta e leva um choque? Pois bem, essa é a energia estática. Nesse vídeo eu não vou me aprofundar no assunto, mas vou te dar uma informação e uma dica. A informação: os pentes de memória são os mais prejudicados e podem até parar de funcionar em consequência dessa energia estática. A dica: para descarregar a energia estática, no caso assim, essa energia estática está na gente, a gente que acaba carregando essa energia, né?
Então, para você descarregar essa energia estática ou reduzir a possibilidade de choque ou queima das memórias, você precisa fazer o seguinte, né? Evite estar descalço ou de meia em carpetes, ou até mesmo de usar blusas de lã. Existe essa pulseira que você está vendo aqui no canto, né, que é uma pulseira antiestática, mas ela precisa estar ligada num cabo aterrado, num fio terra, né? Mesas de madeira ajudam assim a diminuir o acúmulo de eletricidade. Use roupas preferencialmente assim, à base de algodão, assim, fibras sintéticas, né? E um jeito bem simples de descarregar é você tocar em alguma torneira ou janela de metal. Isso porque elas já estão em contato com a terra, vamos assim dizer, né? Fazendo assim parte da estrutura de alvenaria, e a alvenaria ela tem a sua fundação, geralmente com vigas, ferros, essas coisas aí, então assim ela já está bem aterrada, né? Talvez você esteja até pensando, né? Caramba, eu preciso de tudo isso? Bom, galera, tudo depende do risco que você está disposto a correr em relação ao prejuízo financeiro nas memórias. Eu nunca perdi uma só memória, mas isso não significa que nunca irei perder uma, por algum descuido ou por deixar de seguir os procedimentos. Essa memória aqui é uma memória usada, ela não está funcionando, até coloquei uma etiqueta aqui, né? Problema. Então assim, o que eu vou te mostrar, eu não te aconselho a fazer, que é justamente para você evitar que a tal da energia estática acabe danificando o seu investimento. Essa energia estática que a gente tem no corpo, ela pode acabar danificando uma memória dessa. Assim, de fato, é uma peça muito sensível. Então, assim, a gente não deve ficar pegando, tocando nos componentes, nesses pequenos componentes soldados aqui à placa, né? Evita, não fique manuseando essas memórias do seu computador ou de um cliente tocando de qualquer maneira, né? De fato, essa parte da energia estática, ela pode acabar descarregando essa energia na memória e acabar danificando, ok? Então, tome cuidado. Inclusive, esse é um testezinho bem simples que você pode fazer caso alguma memória sua esteja com problema, é passar uma borracha dessas escolar mesmo nesses contatos. Quando o problema não é sério, geralmente o problema assim é por oxidação, se você passar, a borracha ela acaba tirando essa oxidação, né? Você precisaria fazer isso dos dois lados da memória. É sempre bom também limpar, para tirar aqui todo o resíduo aqui de borracha. E depois também limpar os contatos dela lá na parte interna da máquina. Tem clientes que me perguntam, quando as memórias queimam por causa de estática, sai fumaça? Eu respondo assim que não sai fumaça. O dano ele acontece porque a memória ela é alimentada por uma quantidade muito pequena de energia. Só para você ter um parâmetro, a energia que ela usa, mais ou menos, porque isso varia do modelo de memória, algo em torno assim equivalente a uma pilha comum que você costuma colocar no seu controle remoto. Os pentes de memória são circuitos muito sensíveis e por isso a energia estática, a mesma que causa o desconforto do choque numa maçaneta, ou quando a gente toca no carro e leva aquele choque, né? Essa mesma energia estática pode acabar queimando uma memória dessa. Então, tome cuidado. Apresentações à parte, vou abrir agora a máquina, né? Então vamos lá, tirar aqui o parafuso. Em relação à quantidade de parafuso não é regra, né? Isso aqui na verdade não tem um padrão. Tem máquinas que tem 1, 2 parafusos, uma boa parte das máquinas tem esse lugar aqui para colocar alguma fita de proteção, daquele tipo enforca-gato ou até mesmo cadeado para evitar que alguma pessoa acabe abrindo o computador e retirando as peças, né? Agora que eu já tirei o parafuso, vamos aqui puxar a tampa. Bom, aqui está o gabinete aberto e eu vou apresentar aqui algumas peças para quem nunca viu um gabinete aberto, né? Embaixo dessa ventoinha está o processador, algo muito parecido com essa daqui, né? Esse processador não é dessa máquina, eu só peguei assim para vocês poderem ter uma ideia, né? Afinal de contas, que peça está aqui embaixo, né? Isso aqui praticamente ele é o cérebro, né, do computador.
E essa ventoinha que tem aqui embaixo dela, uma peça de alumínio, essa ventoinha gira e ajuda a manter essa peça numa temperatura controlada. Porque assim como isso daqui faz muitos cálculos por milésimos de segundos aqui, ela naturalmente esquenta muito. Então por isso que ela precisa dessa peça para manter ela fria. Se essa peça parar, não é que você vá perder o computador. Uma boa parte das placas tem um controle de temperatura para desligar caso essa peça falhe, né? Na verdade, o computador consegue identificar essa falha pelo aumento da temperatura. Essa placa maior que a gente está vendo aqui no fundo, essa é a famosa placa-mãe. Aqui temos a fonte de energia, que distribui por esses cabos a quantidade certa de energia para cada componente aqui do computador. Essa aqui é a placa de vídeo. Aqui temos um HDD, também conhecido como disco de estado sólido. Ele tem peças mecânicas e de fato um disco de metal lá dentro, onde são gravadas as informações. É no HD que também está o Windows, os seus programas e todos os seus arquivos, fotos e vídeos estão todos aqui. Aqui é o gravador de DVD e essa peça aqui é um case interno. Basicamente eu uso assim para poder colocar e tirar outro HD desse. Aqui eu acesso ele pela porta da frente do computador, então eu não preciso ficar tirando essa tampa, plugando e desplugando cabos. Eu só aperto um botão, ejeto o HD e coloco outro para poder guardar os meus arquivos, né, fazer um backup. Vou tirar agora as memórias que vieram com esse PC. Caso vocês queiram comprar essas memórias, eu vou deixar o link do anúncio na descrição abaixo do vídeo. Tirar as memórias é uma tarefa fácil. Basta puxar essas pequenas travas aqui. Temos 4 aqui desse lado, 4 aqui desse lado. Então agora eu vou tirar, vou destravar aqui as memórias. Gente, de preferência destrave com a mão, evita de usar chave de fenda, chave Phillips para tentar puxar essas travas, porque se essa chave escapar da mão de vocês e acabar estourando algum componente, o prejuízo vai ser bem caro. Soltei aqui as 4 memórias. Aqui retirar. Aqui só falta mais uma memória. Aqui já retirei as memórias. O ideal, gente, aqui é aproveitar e passar o pincel para tirar o pó que normalmente acumula nessas partes internas. Vou te mostrar aqui as novas memórias. Deixa eu aproximar aqui da câmera. A gente vê aqui os detalhes. Gente, eu não sei pronunciar o nome dessa marca de memória, mas é desse fabricante aí. Pode ver, ela vem lacradinha. Agora eu vou encaixar os novos pentes de memória. Serão 4 pentes, cada um desses tem 8 GB e vão totalizar 32. Vou aqui tirar agora cada memória aqui do case dela. Estou dobrando a quantidade de memória para 32 porque determinados programas que eu uso de edição de imagens e vídeo estavam ficando um pouco lentos ou apresentando alguns gargalos. Vou apresentar logo em seguida para você um comparativo de antes e depois de alguns programas que eu uso. Em alguns casos o acréscimo de memória, nesse caso passando de 16 para 32, não fará tanta diferença, porque há programas que precisam de uma placa de vídeo melhor, ou mesmo para dar um up, para dar mais velocidade, eu precisaria trocar o meu HDD, que é um disco de estado sólido, né? Como eu falei, dentro desse HDD tem um disco de metal. Eu precisaria trocar esse tipo de disco por um SSD, que não tem partes móveis, então assim, o acesso à informação por ele é muito rápido mesmo. Bom, galera, estamos aqui com as 4 memórias já instaladas fisicamente. Agora o que eu vou fazer é fechar o gabinete, plugar todos os cabos, religar a máquina e fazer o comparativo do antes e depois. Nos prints
essa constatação ficará mais fácil. Esse computador, apesar de excelente para as minhas necessidades, já é um computador velhinho, podemos dizer assim. Que eu comprei ele lá em 2015. Ainda é possível fazer outras melhorias, mas não agora. Mas em breve, quando eu for trocar, eu estarei aqui para poder ajudar quem estiver em situação semelhante, ok? Vamos lá? Na primeira parte do vídeo, te mostrei a instalação física dos 4 novos pentes de memória, saindo dos 16 GB originais e passando agora para 32 GB, que é o limite que essa placa-mãe suporta. Aqui vou te mostrar algo bem simples para você conseguir perceber a diferença entre os 16 originais e os 32 GB instalados. E essa questão principal foi o ganho de tempo, indiscutivelmente menor. Mas qual foi o resultado desse tempo? Dobrar a quantidade de memória não dobra o desempenho geral da máquina, pois há recursos que dependem muito mais de um processador mais potente ou mesmo de uma placa de vídeo mais eficiente. Vou agora te falar como fiz o teste comparativo das memórias. Eu utilizei a aba Desempenho do gerenciador de tarefas do Windows. Instalei um cronômetro no Windows. O teste foi feito medindo o tempo de abertura dos seguintes programas: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro e o CorelDRAW na versão X5. Esse teste foi separado em duas partes. Na primeira, o tempo é medido a partir da abertura do programa e após a sua completa abertura eu fechava, aguardava o HD zerar e abria o programa seguinte. No segundo teste, que é o meu usual de todo dia, abri todos os softwares, um após o outro, e fiz a medição de quanto tempo ele levou para fazer isso. Eu trabalho com edição e criação de conteúdo para os meus canais do YouTube, e normalmente eu chego a utilizar 15 programas abertos simultaneamente com extensão para 3 monitores, sendo 2 com saídas com resolução Full HD. Todos os softwares são originais e o antivírus está sempre ativo. O resultado que obtive pode não ser o mesmo que sua máquina, uma vez que os processadores e placas de vídeo podem não ser as mesmas e o resultado também pode diferir bastante dependendo da geração da memória RAM, se é uma DDR3, 4 ou 5. Não esquecendo de levar em consideração também a configuração do sistema operacional. Em resumo, a finalidade do vídeo é mostrar um comparativo dentro dessa configuração de uso cotidiano que utilizo em meu trabalho. Para o teste ser mais exato, a medição de tempo de abertura de um programa só foi iniciada quando o HDD estava em 0%. E por que isso? Se o teste é de memória, por que estou considerando essa característica do HDD? Vou te responder. A memória RAM, para fazer o seu serviço, busca essa informação no HD. Se o HD estiver ocupado em outro processo, a velocidade de envio para as memórias poderia ser comprometida pelo outro processo em andamento. Por exemplo, o escaneamento do antivírus, o processamento da edição de um vídeo. Então, durante todos os testes, o HD sempre esteve em 0% para iniciar, e não havia nenhum outro software aberto além do antivírus. O tipo de disco é um HDD de 1 TB e não um SSD, o que poderia mudar todos os resultados para algo mais satisfatório. Em outro vídeo farei o teste com SSD, ok? Vou colocar lado a lado os dois testes para rodar e depois te mostrarei um resumo comparativo. Vamos lá? Temos agora o início dos testes de memórias em funcionamento. Logo no início, vemos que o navegador Microsoft Edge abre 5 vezes mais rápido com as novas memórias de 32 GB. Nesse PC desktop da Dell, modelo XPS 8700. Mozilla Firefox abrindo quase 2 vezes mais rápido e o Google Chrome abrindo em 16 segundos. Nessa primeira fase dos testes, vamos aguardar os resultados parciais das memórias de 16 GB para comparar com as de 32. Temos um empate no tempo de abertura do programa Adobe Photoshop. Apesar de ser o dobro de memória, isso não significa o dobro de desempenho, pois há outros fatores que podem influenciar nesse resultado. No Adobe After Effects, temos 1 minuto de diferença no tempo de abertura. Caso você queira saber as recomendações de hardware da Adobe, vou deixar o link na descrição de forma clara e objetiva. Dessa forma você poderá ajustar o seu computador para os requisitos da produtora do software. Nosso próximo resultado comparativo, temos o Adobe Premiere Pro abrindo 2,5 vezes mais rápido, e logo em seguida o resultado com o CorelDRAW na versão X5, abrindo em 50 segundos. E agora vamos para a segunda parte do teste, que é a abertura sequencial de todos esses programas acima, sem fechar, porque é um fato
que no dia a dia a gente não usa somente um programa. Sempre teremos algum outro vídeo rodando, planilha aberta, WhatsApp web ou qualquer outro programa trabalhando junto. Afinal de contas, o Windows é um sistema operacional multitarefa, ou seja, ele foi desenvolvido para realizar várias tarefas simultaneamente, então não precisa ter dó do sistema, mas é prudente entender e respeitar os limites de seu equipamento. Bom, agora temos o resultado da abertura de todos os programas. Os 32 GB fizeram essa segunda parte em 5 minutos e os 16 GB originais em 12 minutos e 50, dando uma vantagem de 2,5 vezes mais rápido para as memórias de 32 GB. Esse foi o resultado final dos testes comparativos entre os dois conjuntos de memória. Fazendo um resumão, esses são os detalhes de hardware: computador, PC, tipo desktop, modelo Dell XPS 8700, processador Intel i7 4790 de quarta geração. Atualmente, agora em 2021, esse processador está na 11ª geração. HDD 1 TB e placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 745. E as memórias testadas foram do tipo DDR3. Eu comprei um SSD para substituir esse HDD e em breve vou fazer um vídeo falando detalhes de preço, local de compra, quanto tempo demorou para chegar, instalação e muito mais. Quero te pedir para visitar o nosso outro canal, chamado Gramado, Canela e o Mundo. Se inscreva e deixe seu like e comentário. Lá tem um vídeo incrível, feito em 360 graus, que te dá a possibilidade de ver vários ângulos diferentes, apenas movendo o celular ou puxando a visão da câmera com o mouse ou o dedo. É incrível! Aqui nesse canal, Félix Ramão Dicas, você ainda poderá se beneficiar dessa grande dica de um serviço similar à Netflix, só que completamente de graça, sem pegadinha. O link também estará na descrição ou no card aqui em cima. Eu sou o Félix Ramão e quero te agradecer por assistir a esse vídeo. Se não é inscrito, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscrever-se, deixe seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em saber se esse vídeo foi útil para você e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!